Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 13, a destruição de Jerusalém, versículo 1 até o versículo 23. Versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha, que pedras e que edifícios. Versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram, em particular, versículo 4, Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Versículo 5, e Jesus respondendo-lhes, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Versículo 6, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios de dores. Versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Versículo 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos, preocupados, de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo, Espírito de Deus. Versículo 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Versículo 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 15. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Versículo 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Versículo 17. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Versículo 18. Orai, pois, que a vossa fuga não suceda no inverno. Versículo 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Versículo 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria,
mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Versículo 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. A vinda do Filho do Homem. Versículo 24 até o versículo 31. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Versículo 25. As estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Versículo 27. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Versículo 29. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que está perto das portas. Versículo 30. Na verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Versículo 32 até o versículo 37. Versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Versículo 34. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Versículo 35. Vigiais, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Versículo 36. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Versículo 37. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Terminamos aqui o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece